No mundo da WWE, não se trata apenas de golpes duros ou ações espetaculares no ringue. Trata-se de carisma, de presença e, acima de tudo, de credibilidade. O corpo de um lutador é muitas vezes a primeira coisa que transmite aos fãs se alguém é realmente imparável ou não. Ao longo da história da WWE, houve retornos repetidos nos quais não foram as palavras, mas sim os músculos que enviaram a mensagem mais forte. Lutadores voltaram, mais definidos, mais perigosos e, às vezes, quase irreconhecíveis. E é exatamente aqui que começa na nossa lista. Número 1. Randy Orton. Quando Randy Orton se afastou no início de 2005, devido a uma grave lesão no ombro, seu desenvolvimento físico pareceu inicialmente dar um passo atrás. Durante a reabilitação, ele teve que reduzir significativamente seus treinos, o que logo se tornou perceptível. Seu corpo parecia mais magro, menos definido do que antes, e muitos fãs se perguntavam se a outrora grande promessa da WWE conseguiria recuperar sua antiga forma. Mas quando Orton voltou ao ringue, começou uma nova fase de seu desenvolvimento. Em vez de massa, ele inicialmente focou deliberadamente em um visual mais esguio e preciso, que combinava perfeitamente com sua persona fria e calculista de Viper. Ao longo dos anos, ele manteve esse equilíbrio atlético, sempre pronto para se adaptar sem perder a credibilidade. Randy Orton não apenas melhorou tecnicamente, mas entendeu o quanto seu corpo era parte de sua história. Sua transformação mais impressionante, no entanto, só veio em 2023. Após mais de 18 meses de ausência devido a uma grave lesão nas costas, Orton retornou e chocou o mundo do wrestling. Ombros largos, músculos definidos como navalha e uma presença que exalava pura experiência. Ele parecia mais forte, mais perigoso e mais completo do que nunca. Não era apenas o seu corpo que estava de volta. O espírito do Apex Predator também estava inabalado. Seria esta, talvez, a versão definitiva e mais perfeita de Randy Orton? Número 2. Chris Jericho. Em 2011, Chris Jericho atingiu um ponto crítico em sua carreira. Uma grave lesão nas costas e dores crônicas o forçaram a repensar fundamentalmente seus métodos de treinamento de anos. Para um lutador que sempre representou intensidade e resistência, este foi um ponto de virada. Em vez de continuar lutando contra o próprio corpo, Jericho buscou um novo caminho e o encontrou, surpreendentemente, no DDP Yoga. Após apenas algumas semanas, as dores diminuíram. Após 6 meses, quase haviam desaparecido. Quando Jericho retornou à WWE em 2012, ele se apresentou mais magro, mais ágil e mais confiante do que nunca. Ele declarou abertamente estar na melhor forma de sua vida. Mas essa transformação não foi o fim. Em 2018, durante seu tempo na New Japan Pro Wrestling, Jericho decidiu conscientemente pelo oposto. Para seu novo papel mais brutal, ele ganhou massa significativamente para parecer um antagonista intimidador. Essa mudança física, porém, teve seu preço. No final de 2021, um sério alerta de saúde levou a uma mudança radical em seu estilo de vida. Jericho parou de beber álcool, mudou completamente sua dieta e perdeu mais de 13 quilos de gordura corporal. O resultado foi um corpo definido e cheio de energia. Uma prova de que verdadeiros campeões podem se reinventar repetidamente. Mas qual versão de Chris Jericho foi a mais impressionante? Número 3. Test. No início dos anos 2000, Test personificava a imagem clássica de um superstar da WWE de sua geração. Alto, maciço, musculoso e com uma presença intensa, ele parecia uma verdadeira máquina de combate. Em 2002, ele mudou deliberadamente sua aparência. Cortou o cabelo comprido e passou a usar calções de luta mais curtos, o que realçou ainda mais seu corpo já impressionante. Nessa fase, Test parecia mais forte e atlético do que nunca, aparentemente no auge de suas capacidades físicas. No entanto,
Essa impressão não durou muito. Após uma grave lesão no pescoço, Test teve que fazer uma longa pausa antes que seu contrato com a WWE fosse finalmente encerrado. Muitos presumiram que sua carreira havia acabado. Por isso, seu retorno em 2006 na ECW foi tão surpreendente. Quando voltou, seu corpo estava significativamente maior, especialmente na região superior. Essa massa extrema levantou questões imediatas, e Test não escondeu o uso de substâncias e medicamentos para melhora de desempenho. Seu estilo agressivo no ringue refletia essa mudança, mas o retorno durou pouco. Após violações da política de bem-estar, a WWE se separou dele novamente. Em 2009, a notícia de sua morte repentina abalou o mundo do wrestling. Apesar de seu impressionante retorno físico, Test acabou pagando um preço trágico. Valeu mesmo a pena esse caminho de volta? Número 4. Scott Steiner. Nenhum lutador na WWE, e talvez em toda a história do wrestling, teve um corpo como o de Scott Steiner. Seu apelido Freakzilla não era apenas um truque, mas algo que se sentia assim que ele entrava no ringue. Steiner sempre teve uma estrutura forte, mas foi durante sua trajetória solo na WCW que seu corpo tomou formas que pareciam quase irreais. Ele não parecia mais um atleta musculoso comum, mas sim um ser humano que havia levado os limites do imaginável ao extremo. Seus ombros, braços, peito e abdominais pareciam quase superdimensionados, quase grotescos, como uma figura de um experimento. Uma comparação ficou gravada. Alguém o descreveu certa vez como um gorila gigante em roupas de wrestling. E uma parte assustadoramente grande disso parecia verdade. Mas não era apenas o corpo. A postura de Steiner era tão exagerada quanto sua estatura, cheia de ego, cheia de autoconfiança, como se quisesse provar a cada momento que era intocável. Durante anos, ele manteve essa massa extrema, apesar da idade e das lesões, como se seu corpo obedecesse a regras próprias. Só quando o desgaste se tornou grande demais é que ele começou a declinar visivelmente. Sua atitude em relação aos testes também era notável. Steiner afirmou repetidamente nunca ter falhado, e quando a WWE quis testá-lo, ele só concordou sob uma condição: que Triple H fosse testado ao mesmo tempo. Ame-o ou odeie-o, Scott Steiner continua sendo uma das aparências físicas mais únicas e extremas que a WWE já viu. Número 5. Kane foi por muito tempo o símbolo de um destruidor monstruoso. Sob a máscara vermelha e preta, ele parecia um ser imparável, alto, largo e com uma fisicalidade que causava medo apenas com sua presença. No entanto, sua primeira grande mudança física começou após uma lesão no bíceps em 2002. O longo tempo de inatividade tirou dele a possibilidade de treinar tão intensamente quanto antes, e seu corpo perdeu massa visivelmente. Apesar disso, Kane continuou sendo um pesadelo no ringue. Mesmo sem o impacto muscular extremo de seus melhores anos, ele continuou a emanar aquela dominância fria e brutal. Porque no caso de Kane, nunca se tratou apenas de músculos. Era a aura que o tornava perigoso. Não importa o quanto seu corpo mudasse, ele permanecia um símbolo de caos e destruição. E foi exatamente isso que tornou seu personagem tão incomum. De histórias absurdas, nas quais ele foi até acusado de assassinato, a momentos bizarros, como um relacionamento com um manequim. Kane sempre atraía a atenção porque, apesar de tudo, parecia credivelmente ameaçador. Sua transformação mais drástica veio mais tarde, na era do Corporate Kane. Ao tirar a máscara, ele apostou na redução de peso e em um estilo de vida significativamente mais saudável. De repente, ele apareceu mais magro, mais definido, com abdominais visíveis e um visual muito mais moderno e limpo. Ele parecia um demônio agora vestindo terno, mas que ainda emanava força fisicamente. Seria essa talvez a versão mais afiada de Kane que já vimos? Número 6. Brock Lesnar. Com Brock Lesnar,
Cada retorno parece uma nova versão da besta. Quando ele voltou à WWE em 2012, os fãs notaram imediatamente que ele não parecia mais o colosso maciço e encorpado do início dos anos 2000. Em vez disso, Lesnar apareceu significativamente mais lean, firme e como um verdadeiro atleta de esportes de combate. O motivo era óbvio. Seu tempo no UFC o forçou a cortar peso, desenvolver resistência e otimizar seu corpo para as artes marciais mistas. Da pura potência física, ele se transformou em uma máquina precisa e pronta para a luta. Mas com isso, começou o jogo constante de mudanças. De volta à WWE, onde tamanho e impacto são armas centrais, Lesnar ganhou massa novamente. Então, quando novos boatos sobre um possível retorno ao UFC surgiram em 2014, ele se tonificou novamente, visivelmente mais rápido e ágil, como se pudesse ajustar seu corpo para um novo campo de batalha a qualquer momento. Mesmo antes de ele realmente pisar no octógono novamente em 2016, a mudança já era clara. No UFC 200, Lesnar parecia forjado em aço, e ele venceu. No entanto, essa vitória foi logo ofuscada quando um teste de doping reprovado veio à tona, associado a substâncias frequentemente ligadas a fases pós-esteroides. Em 2018, seguiu-se a próxima reviravolta, quando uma luta contra Daniel Cormier estava em pauta. Lesnar refinou sua forma novamente, mais compacto, denso e controlado. A luta nunca aconteceu, mas a mensagem permaneceu. Brock Lesnar muda assim que retorna. E é exatamente isso que torna cada retorno tão aterrorizante. Qual versão era a mais perigosa? Número 7. Drew McIntyre. Nos últimos anos de sua primeira fase na WWE, Drew McIntyre parecia um homem que estava desaparecendo lentamente de cena. Anunciado outrora como The Chosen One, ele foi gradualmente degradado a uma figura marginal, usado em lutas sem importância, sem direção real, sem grandes histórias. Para muitos fãs, era como se seu potencial estivesse simplesmente evaporando. E então veio o momento que pareceu um veredito final. Drew foi demitido. Exatamente aqui, muitas carreiras teriam terminado. Mas para McIntyre, esse ponto baixo tornou-se a linha de partida. Longe da WWE, ele olhou para si mesmo de forma implacável e tomou uma decisão que mudou tudo. Ele estava insatisfeito com sua forma física, com seu impacto, com a imagem que os outros tinham dele. Então, ele mudou sua vida. Treinamento intenso, nova dieta, abandono de velhos hábitos, foco no desenvolvimento. Ele não ficou apenas um pouco mais forte. Ele se remodelou, passo a passo, como se estivesse forjando uma arma a partir da frustração e da decepção. Na cena independente, Drew começou a fazer barulho. Ganhou títulos, entregou performances excepcionais e forçou o mundo do wrestling a não vê-lo mais como um figurante. E quando retornou à WWE em 2017, através do NXT, era como se um outro homem estivesse no ringue, maior, mais maciço, mais definido, com uma dureza no olhar que clamava por provação. Aquele não era o homem que a WWE dispensou. Aquele era um guerreiro que voltava para recuperar seu destino. E agora a pergunta: ser demitido acabou sendo sua maior vantagem? Número 8. AJ Styles. Desde que AJ Styles assinou oficialmente com a WWE em 2016, ficou claro: ele não ficaria estagnado. Embora já fosse considerado um dos melhores técnicos do mundo naquela época, AJ sabia exatamente o que a WWE exige de você. Aqui, muitos oponentes são maiores, mais pesados e fisicamente mais imponentes. E se você quiser ser levado a sério permanentemente, não deve apenas ser rápido, deve parecer capaz de aguentar cada golpe e vencer cada luta. O objetivo de Styles era, portanto, claro. Ele queria se tornar fisicamente mais imponente sem perder sua agilidade. Aos poucos, ele se afastou do visual mais magro e ágil de sua época na TNA e trabalhou para conseguir um tronco mais maciço e definido. Com o tempo,
Ele pareceu mais largo, mais rígido, mais real, como se cada ação no ringue carregasse mais força e mais ameaça. Sua velocidade permaneceu, mas por trás dela havia subitamente muito mais impacto. E foi exatamente isso que tornou sua mudança tão notável. A AJ moldou seu corpo de modo que seu ataque não fosse apenas espetacular, mas também credivelmente destrutivo. A mudança mais visível, no entanto, veio no final de 2023. Após um período de ausência, a AJ retornou e chocou fãs e colegas com um corpo que parecia ter subido mais um degrau. Maior, com cortes mais nítidos, significativamente mais definido, combinando com o personagem mais sombrio e misterioso que ele agora personificava. Parecia que não apenas seu corpo havia mudado, mas o homem por inteiro. E quando um repórter o questionou sobre essa transformação, veio uma resposta que soou como gelo. Não. Ele não disse mais nada, mas foi exatamente essa frieza que tornou a mensagem ainda mais forte. Aquele ainda era o AJ Styles que conhecíamos? Número 9. Bradshaw, JBL. Bradshaw nunca foi o tipo clássico de fisiculturista, mas sua presença foi inegável desde o início. Alto, largo, de constituição robusta e com a atitude de um brigador implacável do Texas, ele parecia alguém que não precisava lutar bonito para ser perigoso. Na época da APA, ele representava a violência bruta, a dureza, aquele estilo direto que os fãs entendiam imediatamente. Seu famoso Clothesline from Hell não era apenas um movimento, mas uma declaração. Se Bradshaw te atinge, parece que um caminhão te atropelou. No entanto, em 2003, veio um retorno que mudou tudo. De repente, Bradshaw não era mais apenas o brigador selvagem, mas JBL. Um magnata de Wall Street rico e arrogante, com língua afiada e ambição implacável. O personagem era novo, a atitude diferente, mas seu corpo ajudou a vender esse papel de forma credível. Ombros largos, um tórax poderoso, uma estrutura estável e dominante. Ele parecia alguém que não apenas possui poder, mas que também pode impô-lo. Com o tempo, porém, o preço dessa carreira começou a se tornar visível. Uma lesão persistente nas costas tornava o treinamento intenso cada vez mais difícil, e Bradshaw começou a ganhar peso progressivamente. Seus movimentos ficaram mais lentos, e ficou claro que seu corpo não conseguia mais suportar o desgaste do ringue como antes. Em 2006, ele tomou a decisão lógica e encerrou sua carreira ativa no ringue. Apesar disso, ele permaneceu como comentarista, sendo parte integrante da WWE. E, no entanto, muitos fãs se lembram até hoje do guerreiro que parecia uma força da natureza. No final, JBL foi mais uma lenda por sua personalidade ou por seu corpo? Número 10. Braun Strowman. Braun Strowman veio do powerlifting e era, no sentido literal da palavra, um gigante. Quando estreou na WWE, inicialmente como parte da Wyatt Family, ele pesava aproximadamente 400 libras, ou cerca de 181 quilos. Com cabelos longos, barba densa e um porte físico maciço, a WWE o apresentou como um monstro imparável, uma força da natureza que não pode ser detida. Mas por mais impressionante que fosse essa massa, Strowman quis, a certa altura, ser mais do que apenas o cara grande. À medida que se estabelecia na divisão individual, ele começou a remodelar seu corpo passo a passo. Ele queria se tornar um atleta completo, alguém que dominasse não apenas pelo peso, mas pela condição física, agilidade e controle. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia, mas foi impossível de ignorar. Braun perdeu o excesso de peso, ganhou definição e aumentou significativamente sua agilidade e resistência, como se quisesse provar que tamanho e atletismo não se excluem. Sua mudança mais dramática ocorreu pouco antes de seu retorno à WWE em 2022. De repente, Strowman estava significativamente mais leve, com cerca de 335 libras, aproximadamente 152 quilos, e falava-se até em um percentual de gordura corporal de um único dígito.
Para um homem desse tamanho, isso parecia quase impossível. Ele não voltou apenas como uma potência urrante, mas como uma força treinada e disciplinada, grande e perigosa, mas visivelmente controlada. E foi exatamente isso que o tornou talvez ainda mais assustador do que antes. Quando um monstro aprende a treinar com inteligência e a evoluir constantemente, quem poderá detê-lo? Esses foram os nossos 10 superstars da WWE que voltaram com um corpo completamente treinado e enviaram uma mensagem clara: ou você evolui ou é deixado para trás. Agora é a sua vez. Qual transformação mais te impressionou e em quem a diferença foi mais gritante? Escreva nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias da WWE.